Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Amém, irmãos? Eu quero louvar a Deus nessa noite por mais uma rica oportunidade de estar cooperando no culto de doutrina. Vocês sabem que normalmente é o pastor da igreja que ministra, né, o culto de ensino, mas a gente está aqui para cooperar também. E atendendo a uma orientação do nosso pastor, né, para o ano de 2025, você não vai encontrar esse assunto na escola bíblica, na primeira escola bíblica de 2025, mas tem a ver com um dos tópicos da escola bíblica de 2025. Então, a linha de pensamento é a mesma. Então, quando você for ministrado na primeira escola bíblica de 2025, você vai dizer: poxa vida, aquele exemplo também faz parte desse assunto. Tá certo? Então, é uma história bastante conhecida, é quando Naamã é curado da lepra, tá certo? E o texto vai dizer que Naamã era um general respeitado não só pela nação, não é? Mas também pelo rei da Síria. Ele era um general, não é? Aquele que saía e determinava por onde as tropas deveriam seguir e atacar, né? Um homem que a Bíblia mostra que ele trazia muitos resultados, e era exatamente por isso que ele era respeitado, né? E tinha essa admiração por todos. Então, um homem que era influente, não é? Um homem que era habilidoso naquilo que ele fazia. Então, se a gente perceber, a Bíblia não está falando de um Zé Ninguém. A Bíblia está falando de alguém poderoso, de alguém da elite, de alguém influente, de confiança e importante na sociedade em que ele vivia, não é? O versículo 1 traz isso para a gente. Agora fica algumas perguntas, por exemplo, essa pergunta: por que é que Deus dava vitória a Naamã, sendo ele um homem perseguidor de Israel, ímpio e que não conhecia Deus? Por que é que Deus permitia? Primeiro, porque Deus estava usando Naamã como um instrumento de justiça para corrigir o seu povo. E às vezes a gente não entende isso. Por exemplo, quando se levanta uma perseguição contra o povo de Deus, eu não digo nem no pessoal, contra a igreja. Então, todas as vezes que se levantar uma perseguição contra a igreja, você tem que acender uma luz. Será que não é Deus usando essa perseguição como instrumento de justiça para a gente tomar uma posição? E segundo, é que Deus está no futuro. E Deus sabia que lá na frente, Naamã se tornaria um adorador, louvado seja Deus. Então, às vezes, Deus usa pessoas improváveis, que, por exemplo, eu e você não usava. Você está pensando, se os homens fossem escolher, vou pegar como exemplo a minha pessoa, você está pensando que se os homens fossem escolher alguém para pregar o evangelho, escolheria a mim? Não. Você está pensando que se não fosse Cristo morrer na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado e da maldição, alguém te escolheria? Não. Então, quando Deus nos chama para servir, na verdade Ele está nos dando o privilégio de participar do seu reino e das bênçãos que Ele disponibiliza para a gente. Mas preste atenção. Versículo 1 diz que em uma das excursões de guerra contra Israel, as tropas da Síria fizeram uma menina como escrava. Agora, olhe para cá. Apesar da situação difícil, né, o texto vai nos mostrar que essa menina permaneceu fiel a Deus. Permaneceu fiel a Deus. E o texto pressupõe que ela se destacou
pela sua conduta exemplar. Agora escuta uma coisa. Imagine quantas pessoas estavam olhando para a situação daquela menina e dizendo assim: coitada, a bichinha foi levada como escrava. Diga para quem está do seu lado: não tem nada de escrava. Aos olhos dos homens, a menina estava sendo levada como escrava. Quem sabe outra pessoa olhou e disse assim: pronto, agora é o fim dela, agora acabou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Só que Deus estava olhando lá de cima, sentado no trono, e dizendo: não tem nada de fim. É agora que eu começo a escrever uma nova história na vida dessa menina. Onde a gente vê o fim, Deus vê o começo de uma nova história. Então, se você chegou aqui nessa noite e acha que está tudo perdido, Deus tem o poder de virar a página e começar a escrever uma nova história na sua vida. Quem sabe o próprio Naamã olhou, né? Porque o texto diz que ele levou ela para servir na sua casa, ajudando a sua esposa. Quem sabe ele disse consigo mesmo: eu vou levar essa menina e ela vai ser escrava, né? Lá na minha casa. Só que as pessoas em Naamã não sabiam que Deus estava olhando para aquela menina e estava dizendo: não tem nada de escrava, não tem nada de perdido. Essa menina será a minha voz lá dentro da Síria. Ah, irmão, o Deus que escolhe o que a gente não escolhe. Quem escolheria Judas? Sabendo do que Judas ia fazer, quem escolheria? Eu não escolheria. Quem escolheria Pedro? Quem escolheria Saulo? O Deus que escolhe o que a gente não escolheria. Deus escolheu essa menina. Olha a situação que Deus está colocando essa menina, né? E dizendo: para você está perdido, mas para mim não. Eu vou levar essa menina porque ela vai ser a minha voz lá dentro daquele lugar. Escuta uma coisa: aonde Deus te plantou, aonde? Seja a voz de Deus lá dentro da sua faculdade. Seja a voz de Deus lá dentro da sua escola. Seja a voz de Deus lá dentro do seu trabalho. Rapaz, o negócio está tão ruim lá. É uma situação que eu não queria. E não sei o quê. Mas você é a voz de Deus lá dentro daquele lugar. Hoje é 15? 16? Eu nem recebi salário nem vale. Mas eu sou a voz de Deus lá naquele lugar. Não importa a situação, não importa o que você está passando. É difícil, é complicado. Mas Deus te plantou lá com um propósito. E a gente não entende essas coisas. A gente se revolta muitas das vezes. Quer chutar o pau da barraca, quer desistir de Jesus. E Jesus olhando assim: ô abençoada, eu abri a porta e te coloquei aí. Não foi para dar dinheiro a tu não. Isso aí é só uma desculpa. É para tu ser a minha voz aí dentro, rapaz. Essa menina vai ser uma missionária dentro daquele lugar. Agora, se a gente olhar, vamos imaginar, longe de casa, eu estou falando do habitat, não estou falando da família. Longe de casa, longe dos pais, longe dos amiguinhos e das amiguinhas, no meio de pessoas desconhecidas. E eu escuto muita gente dizendo assim: eu estou fazendo a vontade de Deus. E a pergunta que vem na minha cabeça é: será? Porque a vontade de Deus, na maioria das vezes, para a nossa vida, é fazer algo que a gente não quer fazer. A vontade de Deus para a minha vida, na maioria das vezes, é ir para um lugar que a gente não quer ir. A vontade de Deus na nossa vida, na maioria das vezes, é falar algo que a gente não quer falar, mas a gente vai ter que falar. Então, a gente mistura tudo. Eu faço parte do conjunto, eu estou fazendo a vontade de Deus. Nem conjunto tem na Bíblia, irmão. Isso é bom? Se soma, glória a Deus. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é algo muito mais além. É muito mais além. Por isso que a gente precisa conhecer Deus. E se a gente não conhecer Deus,
a gente vai ter que reconhecer. E uma das formas de a gente conhecer Deus é justamente através do sofrimento. Agora, preste atenção. Por que é que Deus permite essas situações, como permitiu na vida dessa menina, para a gente despertar do sono que nós estamos? No caso dessa menina, não foi para isso. Eu estou falando para nós agora. Porque muitas das vezes está tudo indo bem, irmãos, com a nossa vida. Até que ocorre um imprevisto. E aí a gente precisa entender que possa ser uma ação direta de Deus ou a permissão de Deus para um propósito. Mas nós somos crentes do século XXI, ocidentais que somos. Nós não queremos passar por aperreios, nós não queremos passar por perseguições, nós não queremos passar por tribulações, nós não queremos ser angustiados, nós não queremos ser machucados, nós não queremos ser feridos. Aí vem Jesus e diz: no mundo tereis aflições. Então você não quer ser discípulo de Jesus. Porque foi ele que disse que no mundo a gente teríamos aflições. Nós somos a geração, não estou generalizando, nós somos a geração mimimi, que não entende os processos que Deus usa para que a gente faça algo a seu favor e mesmo sem merecer, Ele nos retribua. Nós somos essa geração. Então, a vontade de Deus, na maioria das vezes, é isso aqui. Nós só queremos fazer algo que a gente gosta de fazer. Eu só vou para um lugar que eu gosto de. Ação social. Eu não gosto da ação social. Você gosta de púlpito, porque quem gosta de aparecer, gosta de púlpito. O Ministério de Intercessão precisa de pessoas. O Círculo de Oração precisa de pessoas. A escola bíblica precisa de pessoas para serem treinadas e tornarem-se futuros professores e professoras, mas não quer, não é um lugar de destaque. Então essa é a nossa vontade. Nós só queremos fazer algo, se o nosso nome aparecer. Tem gente, estou falando de igreja de forma geral, se tirar ele ou ela da frente do departamento, pronto, ela morre, ela infarta. Por quê? É o nome dele, o nome dela que tem que aparecer. Eu disse em uma conversa com um pastor, que tem uns grupos missionários, eu fiz parte de departamento de missões, liderei grupo de missões, mas é assim, irmãos, na hora da foto é 50 pessoas, na hora do evangelismo são 8. Bota essas 48 murrinhas de molho, só para sair na foto não presta não, irmão. A gente precisa colocar a mão no arado. E a gente só quer fazer as coisas se o nosso nome aparecer. Agora vamos aprender com essa menina, longe de casa, longe dos amigos, longe da família. A coisa aqui, a situação não era boa, mas o texto diz que ela estava servindo. A gente por qualquer coisinha diz: eu não vou mais. Eu não quero mais. Eu disse no lugar que eu estava pregando, alguém não gostou. Problema, ele não paga a minha conta. No dia que ele pagar a minha conta, aí possa ser que eu fale alguma coisa que ele goste. E sabe qual é o nosso problema? É que tem uma falha aqui, o departamento necessitando. Bota essa pessoa assim mesmo. Não. A disposição é um pré-requisito até interessante. Mas botar uma pessoa que não esteja capacitada é ter 2 dores de cabeça, irmão. É ter 2 dores de cabeça. Mas a menina está aqui, longe de tudo isso, mas a menina está servindo. Então, olhando para o texto, essa é uma menina que aos nossos olhos tinha tudo para dar errado, mas não deu por quê? Primeiro, a mão de Deus estava sobre ela. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a mão de Deus está sobre a sua vida. Segundo, porque ela aceitava o que Deus estava permitindo para a sua vida, irmão. Essa menina conhecia o Deus de Israel. Lá na frente você vê que ela vai mencionar o nome dele. Essa menina tinha tudo para estar o quê?
murmurando, reclamando, chorando, esperneando. Por que é que Deus permitiu eu estar nessa situação? Por que é que Deus permitiu eu passar por isso? Por que é que eu estou sendo tão angustiada? Por que é que Deus me permitiu eu me tornar escrava nesse lugar aqui? Não. Quem sabe essa menina disse, rapaz, sabe de uma coisa? Esse lugar aqui não é bom, mas Deus tem um propósito comigo aqui nesse lugar. Quem sabe essa menina pensou aqui, rapaz, aqui não é o lugar que eu queria estar, mas aqui é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Essa menina passou a servir na casa de Naamã. E, olha, por ser leproso, existia uma lei. E ela percebeu que ele não estava em contato muito com as pessoas. Talvez até com os filhos, se tivesse. Não estava em contato, vivia isolado. A menina percebeu algo de estranho. Até que ela soube o que era que ele passava. Ele tinha uma enfermidade. Porque o texto declara assim, se ele estivesse lá em Israel e fosse falar com um profeta de lá, ela declara isso, a menina está sendo a voz de Deus dentro da Síria. Se ele conhecesse o profeta que tem lá em Israel, na cabeça de Naamã, eu vou levar ela para servir como escrava. Mas isso aqui é o que está passando na cabeça de Naamã. Mas sem querer, sem se dar conta, Naamã levou o instrumento de Deus que ia levar cura para a sua vida. Olha, então se a menina foi um instrumento que apresentou a cura para Naamã, para você, olha para quem está dizendo assim, você é um instrumento de Deus de cura na vida das pessoas. Nós somos instrumento de cura na vida das pessoas. Deus pode nos usar? Pode. Deus quer nos usar? Quer. O que é que está faltando? Eu e você se colocar à disposição. E aí às vezes a gente fica se perguntando mas por que fulano aconteceu com fulano e aconteceu com ciclano? Porque fulano se colocou à disposição. Eu já disse para os irmãos na classe dos varões, nessas visitas que fazem ao lar à noite, que eu acho muito interessante, fomos à casa de um diácono, e os pais dele estavam lá nessa reunião, tinham algumas pessoas nessa reunião, e eu estava lá ministrando, quando terminou, eu disse assim, eu posso fazer o apelo? E eu fui fazer o apelo para o pai dele, né? Que ele hoje é pastor Moacir. Fui fazer o apelo para o pai dele. E o pai dele estava na cadeira de balanço, a mãe dele na outra, e eu cheguei próximo dele, e falando para ele, aí ele disse assim, pastor, ele não escuta não. Eu disse, rapaz, é. Aí eu disse, mas eu posso fazer o apelo? Ele disse, pode. Eu me abaixei do lado da cadeira de balanço e perguntei para ele, o senhor escutou tudo que foi ministrado aqui hoje, e o senhor aceita e quer entregar a sua vida para Jesus? Ele disse dessa forma, eu quero. Então, as pessoas dizem assim, eu não vejo mais os milagres que Jesus operava. É verdade, porque ele vai usar eu e você. E a gente está se privando, a gente está, como ele falou aqui, a gente está escondendo os talentos. A gente está escondendo os dons. E isso também é negar Jesus, viu, Pedro? É fácil falar de Pedro, né, Pedro? Isso também é negar Jesus. Tem gente aqui que tem, irmão, o talento de louvar. Tem talento, tem dom para pregar, para ensinar, para muitas coisas na obra de Deus. E está, caladinho. Até que Deus permite uma situação. Mas escute, essa menina aqui, Deus usa ela, e na cabeça de cada um de nós, sempre vai ser assim. Deus usa uma pessoa que ninguém imaginava. Ninguém imaginava que Deus ia usar essa menina. Mas escuta uma coisa, Deus é especialista em confundir a lógica humana.
Deus é aquele que transforma a tragédia em bênção, a dificuldade em benefício e em salvação para o seu povo. Louvado seja Deus. Quando tudo está perdido para nós, para Deus não tem nada perdido, irmão. E quando você estiver numa luta, sem saber o que fazer, quando você olhar e não ver mais saída, olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ai meu Deus, eu não estou vendo saída. Olhe para cima, porque lá está um Deus sentado no trono, que está no controle de todas as coisas, rapaz. E a menina está lá. Olha, se ele conhecesse um profeta lá em Israel, lá em Samaria. Então, o que importa não é o lugar, não é a condição. Sempre haverá uma oportunidade da gente falar de Deus para as pessoas, irmãos. Sempre. A menina está lá. A mulher escuta da menina e vai contar para o marido, para Naamã. Agora veja, a menina, apesar de estar numa situação, aos olhos humanos, escrava, teve compaixão daquele homem. O cara que levou ela como escrava, ela agora está tendo compaixão daquele homem. Aí vem Romanos capítulo 12, verso 21, e diz assim: não se deixe dominar pelo mal, mas domina o mal com o bem. O que é que Jesus ensinou quando ele disse assim: olha, se alguém te bater na face direita, dai a outra. E entende isso aqui, Jesus está falando que se alguém fizer o mal, pague com o bem. Se você der um murro na cara de um homem, você vai ver o que é que acontece. Você vai ver o que acontece. O pastor, eu perdi os dentes. Não vá nessa onda não, viu? Senão está errado. Então a menina está aqui, exercendo compaixão, exercendo misericórdia, coisa que muitos de nós perdeu, não sabe mais o que é fazer isso. É como sempre eu falo aqui, é o filho da irmã fulana, do irmão fulano, eita! É o meu? É Deus provando. E quando diz isso ainda é bom, e quando pega, o filho dos outros, pega o lixinho e joga no ventilador. O meu, não, vamos cobrir aqui esse negócio, para ninguém ver. A mulher chega para ele e diz: olha rapaz, a menina disse que tem um profeta lá em Israel que pode te curar. O que é que Deus está plantando no coração de Naamã? Deus está instruindo ele a realizar um ato de fé. Ele não conhecia o Deus de Israel. Ele não queria saber do Deus de Israel. Mas quando a mulher fala para ele, foi plantada a semente da fé. E ela começou a germinar. Por quê? Porque ele disse: rapaz, eu vou lá nesse negócio. Eu vou lá ver como é que faz. Falou com o rei da Síria. E o rei disse: não, eu vou enviar cartas. Eu vou enviar cartas, tá certo? Para que o profeta te receba, tá certo? Então, Naamã, assim como muitos de nós, olha para cá, precisou exercitar a fé e a sua obediência ao Deus de Israel. Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não quer exercitar essa fé e essa obediência. E tudo está baseado principalmente na obediência, irmão. Não adianta cantar bonito, não adianta pregar bonito, não adianta rodopiar, não adianta falar em mistério, falar a língua do papagaio, do periquito, se não obedece, não adianta. O que foi que derrubou as muralhas de Jericó? Não foram as voltas que o povo deu, não, foi a obediência. Deus disse: olha, é para fazer assim, e o povo fez. A obediência é o principal requisito para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, no nosso ministério e para com os outros. E é fácil, pastor, ser obediente? Claro que não. Outra coisa, teve que exercitar a fé. Outra coisinha aqui para Naamã, teve que deixar de lado o orgulho. Só você estudar. O cara era prepotente. O cara era soberbo, o cara era orgulhoso. Aí vem Provérbios e diz assim, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.
Olha o que é que Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Tiago, em sua carta, capítulo 4, verso 6, a parte B, Tiago diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E porque tem gente assim. Tem gente que acha que se ele não fizer, a obra vai por água abaixo. Pode tirar o cavalinho da chuva, rapaz. Ah, se eu não cantar, meu irmão, esse negócio aí não vai. Vai, irmão, olha quantas pessoas tu pode levantar aí para cantar. Ah, se eu não for o professor de escola bíblica, esse negócio não vai dar certo. Olha quantos professores Deus pode levantar aí nessa noite, rapaz. Isso é de besteira, rapaz. Olha aí quantos pregadores, quantas cantoras, quantos missionários, quantos dirigentes de departamento tem aí. Olha aí. Mas tem gente que é soberbo, é prepotente. Prepotente. Eu falei com uma pessoa esses dias, crente. Não, eu crente que ela era crente. Mas não é crente. Não é crente. Eu sei qual Deus que ela serve. Ela quer que eu diga. Porque nem responde a você. Pai do Senhor, fiquei com cara de paisagem. Da próxima vez, não falo mais. Oxe, eu vou falar com uma pessoa que não quer falar comigo? E se eu fosse um psicólogo, eu ia tentar entender a cabeça desse troço. Mas é crente. E vou dizer a tu, não tenho nada contra não, mas é do fogo. Dá uns pulinhos, marcha. E eu fico me perguntando, está na hora da gente criar vergonha na cara, irmão, e passar a julgar como a Bíblia manda julgar, pela palavra. Jesus disse assim, olha, não é pela beleza da folhagem, não é pelos galhos bonitos, não é pelo tamanho da árvore, é pelos frutos. A gente olha para a casca, né, para a aparência, e despreza o caráter. Esse cara aqui era soberbo, era prepotente. E Deus estava ensinando aqui ele a exercitar a fé, e Deus estava aqui quebrando o orgulho dele. Ele tinha que cumprir com rigor o que o profeta Eliseu, porque quando ele chegou lá, né, ele pensou que ia ser recebido. E o texto é claro, diz assim, ó, ele ficou indignado porque o profeta Eliseu não recebeu ele, mandou um mensageiro, ele ficou indignado, por quê? Porque ele queria ser recebido com honrarias. Nós estamos vivendo uma época difícil, irmão, porque as pessoas pegaram essa palavra honra e fazem dela o que querem. E eu já disse aqui para vocês, da forma que eu honro a Deus, eu não tenho como honrar vocês. Da forma como eu honro a minha família, eu não tenho como honrar vocês. A gente precisa aprender o que é a palavra honra e aplicar ela da maneira correta. Aí fica, principalmente, dentro de ministério, um bocado de babão, bajulando, achando que está honrando os outros e não está. Ele queria ser honrado pelo profeta. Não, vai me receber, quem sabe aqui vai cantar uns louvores, vai descer um raio, vai botar a mão na minha cabeça. Eliseu disse, olha, vai lá e diz a ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou indignado. Disse, como é que pode? Ele não me recebeu. Além do mais, mandou eu me banhar no Rio Jordão, naquele esgoto a céu aberto. Tinha 2 rios aí, Abana e Farfá. Rios melhores. Olha como é que Deus trata com o soberbo. Bota ele dentro do esgoto. General, ó para cá. General, mas leproso. Influente, mas era leproso. Trazia resultado, mas era leproso. Querido do povo, mas era leproso. Tinha autoridade, mas era leproso. Tinha conhecimento, mas era leproso. Você sabe que uma das piores lepras que ficou é o pecado, né? É o pecado. Tanto é que quando o leproso se aproximava, tinha uma certa distância, mas ele tinha que gritar, leproso, ó, chegando o leproso,
Chegando leproso. Imagina a cena se isso fosse aqui num culto de ceia. A gente entrar por aqui, os ministros, os obreiros e a igreja. Oh, chegou o leproso da escola bíblica, chegou o leproso. Leproso, irmão. Diga para quem está do seu lado. Não adianta ter tudo e não ter a graça de Deus na sua vida. Ele era para ter me recebido. Ele era para ter vindo aqui falar comigo. Irmão, não é porque você prega, não é porque você canta, não é porque você não faz nada também, que você não é útil no reino, não, irmãos. Quem faz não é nada, e quem não faz também não é nada, não. Paulo disse, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Nós somos apenas instrumentos que Deus usa quando Ele quer. Quando Ele quer. Quando Deus não quer usar, acabou. Você pode subir aqui, dar salto solto, botar aqui um globo da morte, que não vai sair nada. A menina está lá, como escrava. Olha a lição dessa menina. Escrava, sendo boca de Deus, instrumento de cura. O que é que a gente aprende aqui? Não importa quão pequena seja a sua posição. O que importa é que Deus pode lhe usar exatamente aí. Agora se deixe usar. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de posição. Deus não precisa de um cenário montado. Quando Deus quer operar um milagre, Ele vai lá e realiza. Acabou-se. Deus é Deus, irmãos. Ele só quer uma coisa de nós. Disponibilidade. E é uma das coisas mais difíceis que nós não estamos encontrando mais não. Rapaz, é para fazer isso aqui, posso não. Irmão, tem isso aqui, posso não. Mas isso aqui, posso não. Isso aqui é mais fácil, posso não. Aí o salmista disse assim, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante segundo as nossas iniquidades. Sabe o que é que eu fico pensando? Se Deus fosse me tratar da forma que eu trato Ele. Rapaz, eu estava lascado. A gente às vezes não para analisar essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus pode lhe usar para divulgar a sua palavra, para ser um instrumento dele, através da sua vida. Deus pode realizar muitas coisas, muitos prodígios, muitos sinais. Deus pode operar cura, Deus pode operar milagres através da sua vida, rapaz. Se disponha. Desde a pandemia que a gente vem dizendo isso aqui, vai passar 2025 de novo sem fazer nada. Vamos em cartório, pastor, e nomear essa cadeira aí com o nome dessa pessoa. Não sai da cadeira. A visita. Não, visita não dá para mim, pastor. O senhor sabe que... O evangelismo. Não, veja bem, o evangelismo tem que estar preparado. Sim, tem que estar preparado para ir para o céu, imagine para o evangelismo. Eu fui lá cooperar lá com... Está aqui não. O irmão Alves, a irmã da Rosa, a capelania lá no Edson Amalho. Olha lá. Pastor, o senhor tem disponibilidade? Tenho, vamos lá. Não, hospital não dá para mim, né, pastor? Você sabe, é muita bactéria. Tu é uma bactéria, eu sou outra, rapaz. O lugar que tem mais bactéria, vai estudar, é na nossa língua. Do nosso corpo. Olha para cá, do nosso corpo. Você está pensando em outra coisa, né? O lugar que tem mais bactéria é a nossa língua. Ação social, bem, você está pensando, veja bem, ação social, o senhor sabe que não dá para... O que é que dá para tu? Aí depois não sabe porque está fraco, depois não sabe porque não tem força para lutar, porque não comunga, não se reúne com os irmãos, não sabe das estratégias para vencer, não bota em prática aquilo que é ensinado. É difícil. Deus chamou você para quê? Só não me diga que foi para ficar sentado nessa cadeira. O lugar que a gente tem que estar menos é aqui dentro. Olha para onde essa menina foi. Para um lugar que ela não queria ir. Eu tenho certeza que se perguntasse, minha filha, você quer ir para esse lugar? Ela dizia, rapaz,
Quero não. Deus pode lhe usar independente do conhecimento que você tem, rapaz. É bom conhecimento? É, pastor, é muito bom conhecimento. Mas Deus pode usar você, mesmo sem conhecimento. E quando Deus me usar, quando Deus lhe usar, não se ache muita coisa não, porque Deus já usou uma jumenta na Bíblia. Nós estamos em estado do Evangelho, irmãos. A gente deveria, sabe o quê? Enxergar com esse olhar. Poxa vida, Deus está me dando uma oportunidade, um privilégio para servi-lo. Naamã está indignado. Naamã, ele não queria descer ao Rio Jordão. Mas é lá que Deus tinha a cura para Naamã. É lá que Deus queria operar um milagre na vida de Naamã. Às vezes a cura, o milagre está num lugar que a gente não quer ir. Às vezes a nossa cura, o nosso milagre está em fazer algo para Deus que a gente não quer fazer. Pastor, eu estou tanto tempo pelejando com isso aqui. Talvez Deus esteja falado com você já. Despertado você para algo, para um lugar, para fazer tal coisa, e você está lutando com Deus. E talvez a sua cura esteja dependendo exatamente disso aí. Porque o Senhor está pronto para curar. Basta que o busquemos e depositemos a nossa confiança nele. Agora foi dito aqui, por Valdir. Deus estava pronto para curar Naamã, sim ou não? Sim. Mas se Naamã não fosse, obedecendo a voz do profeta, pela direção de Deus, mergulhar no Rio Jordão, Naamã tinha sido curado? Não. Foi dito aqui, cada um faça a sua parte. E a de Deus, irmãos, Ele sempre faz. Quem sempre pisa na bola e farrapa é a gente. Ele está lá. Eliseu não se pressionou com a caravana que chegou, não. Trouxe presentes para ele. Porque tem gente que se pressiona com presentes. Você pega Isaías 39, quando o inimigo olhou e disse assim: rapaz, a gente precisa saber o que é que tem lá dentro da casa, do palácio de Ezequias. Faz o seguinte, vai lá, Merodach Baladã, o nome do cara que foi enviado, e leva presentes para ele. Quando Ezequias viu os presentes, se abestalhou. Porque tem gente que não pode ver uma pipoca. E o diabo anda com um saco de pipoca para dar a quem anda procurando pipoca. Eliseu não se impressionou com essas coisas. Enquanto o cara estava desesperado, Eliseu estava tranquilo, confiante. Porque Eliseu estava na direção de Deus. Eliseu sabia a quem ele servia. Quer ser curado? Mergulha no Rio Jordão. Eu vou mudar para aplicar para nós. Quem quer ser curado nessa noite? Voltemos a descer. Outro dia eu pego sobre os 7 mergulhos de Naamã. E esse cara está mergulhando no Rio Jordão. Um cara influente, reconhecido, poderoso. Enquanto ele vai obedecendo, Deus vai trabalhando em cada mergulho. Porque Deus conhece e sonda o nosso coração. E quando ele dá o 7º mergulho, quando ele submerge da água, está curado para a glória de Deus. E aí ele vem de novo e diz: olha, vem cá, rapaz, o negócio deu certo. E eu trouxe esses presentes aqui para você. Fica para você, isso aqui é um presente. Essa semana eu estava no trabalho e sempre vem pessoas de outro estado. E nós somos orientados para levar as pessoas para mostrar até o campo. E tinha um casal lá e eles estavam lá. Rapaz, tem como a gente entrar aí? Nós somos de outro estado e a gente gosta muito de futebol, não sei o que. Vamos lá. Aí fui com eles lá. Pode tirar foto? Pode tirar foto.
ficaram lá um tempão. O cara foi no gramado, tirou a sandália, parecia que estava entrando no Santo dos Santos, e se abaixou e tirou foto, e não sei o que, aquela festa toda. Aí quando saiu, disse: ei, me dê aí seu Pix, que eu vou fazer um Pix para você. Eu disse: não, irmão, isso aqui não tem nem nada a ver com o meu trabalho, mas isso aqui, todo mundo que vem aqui que é de fora tem acesso aqui, pode. Não, me dê seu Pix. Não, irmão, não quero não, esquenta não, vai em paz. E a senhora disse: vai, rapaz, manda um Pix aí que ele vai. Eu disse: vá tranquilo, homem, descanse em Deus, precisa não, vá-se embora. A gente não precisa dessas coisas não, irmãos. O cenário aqui era outro contexto. Mas a gente não precisa. Tem gente que anda buscando essas coisas e acaba se perdendo. Olha só, o cara foi curado da lepra, porque obedeceu à voz do profeta que estava sendo direcionado por Deus. Mas assim como foi difícil para aquela menina, imagine para um general ter que mergulhar em um esgoto a céu aberto. O que é que eu quero dizer para você com isso? É que por mais que difícil que seja nós digerirmos a palavra de Deus, sempre vai ser ela que vai nos curar e nos dar uma direção certa, irmão. Por mais que seja difícil exercitar aquilo que Deus está falando para a nossa vida, tomar a direção certa que Deus está mostrando, sempre vai existir um milagre, uma cura lá no final para a nossa vida. Deus está disposto a operar na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, mas nós estamos rejeitando o milagre. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para isso, para dizer: eu tenho um milagre, eu só espero a sua disponibilidade. Eu só espero que você tome uma atitude, eu só espero que você tome uma posição, eu só espero que você se prontifique. Só espero que você assuma o compromisso. Você quebrou o compromisso que tinha comigo, que fez comigo. Você disse em 2024 que ia fazer, que ia ser assim, que ia ser assado. Nem foi assim, nem foi assado, nem foi cru. E Deus está dizendo: se você assumir o compromisso, eu faço a minha parte. Porque sou eu o Senhor que faço todas as coisas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: um milagre agora só está dependendo de você. Quem entendeu a palavra, diga amém. Que Deus continue abençoando a igreja.